Nicheniató Taputari Ranchochai. Olá, sou Ariane Pataxó e quero compartilhar com vocês uma carta de um ancião que se chama Charru Ingorá. Esta carta, tá vendo? Ela tá bem bastante velha e eu encontrei ela nos guardados do meu pai. Vou ler ela para vocês. Carta Memória. Para a reflexão do povo Pataxó, para as lideranças, parentes e comunidades. Estou escrevendo esta carta para me comunicar com vocês. O momento é drástico e perigoso. Talvez mais do que vocês pensavam, não é verdade? Pois bem, talvez só agora vocês estão vendo. Não sei se vocês já esperavam que fosse tão complicada a luta indígena, a luta pela terra, a luta pelos nossos direitos. É visto que o índio bom é um índio calado, um índio que fica sofrendo calado igual a ovelha. Esse índio é bonzinho, não mexe com ninguém. É um índio surdo, mudo e cego. Vou dar um exemplo. Se nós, os pataxós, vivêssemos trabalhando para os fazendeiros da região, como acontecia com os nossos pais e tios nos anos 60, 70 e até nos anos 80, aí nós era bonzinho, trabalhando como boias frias, cumprindo horários das 6 horas da manhã até as 5 horas da tarde, acordando 4 horas para a tarefa do trabalho, dando lucro aos patrões. É claro, e ainda era chamado de preguiçosos, roçando pastarias, roçando cacau, colhendo, troperando, secando cacau a noite toda, fazendo cerca e outros serviços. Ah, se nós ainda vivêssemos como peão de fazendeiros, nós talvez não era chamado de ladrões. É isso mesmo, aconteceu até com mais de 50 companheiros da minha idade. Vocês sabem disso? Quem era casado, a mulher, a jocana, ficava com os olhos secos de tanto ficarem olhando para o caminho, esperando 40 dias, 60 dias delas que até 3 meses sem o marido. Não me esqueço quando João Barbosa era vivo, que ele não aceitava que ninguém passava nem na pista na frente desta casa de tábua preta. Não esqueço quando morávamos ali, onde Fubuia mora hoje, em 1979, quando morei no trevo grande chamado de 1985 a 1986, onde era a aldeia Trevo do Parque hoje, eu e outras famílias, Benedito Tributino, meu primo Barbino, João Bernardino e etc., que nós tirávamos patins, cipó, taboa, embiriba e buri, para fazermos artesanatos escondidos, etc. Que nos para os fazendeiros, os guardas do IBDF, hoje IBAMA, não verem. Vocês já esqueceram? Pois eu ainda não esqueci, não. Pois bem, lembram quando nós ia trabalhar nas fazendas no caminho para chupar uma cabaça de cacau, que tinha que tirar olhando para os 4 lados para ver se não tinha alguém vendo. Muita gente deve ainda lembrar disso, que com fome pelos caminhos das fazendas colhia uma jaca, uma banana para comer, com cisma dos ditos que dizia ser o dono ver, e até patrão que descontava uma semana de serviço se encontrasse ou soubesse que alguém fizesse isso. Tudo isso aconteceu, tudo bem, mas hoje eu quero chegar o seguinte, que todos nós vamos dar uma volta nos caminhos da vida e ao mesmo tempo dar uma estudada na lição do tempo. Vamos lembrar quando nossos avós viviam no campo de aviação, a Lagoa do Córrego do Matalauê e o cemitério Barra Velha. Vamos recordar desse tempo. De 1967, mais ou menos, eu era criança e me lembro. Até os dias de hoje. Naquele tempo, pelo estudo que fiz, tinha mais ou menos 23 famílias de Barra Velha, Boa Vista, Mutum, Macaco, Ribeirão do Acrísio, ao Campo do Boi. Não era mais do que 60 pessoas indígenas naquele tempo. Era chamado de Seu João, de Seu Antônio, de Seu Mané,
os caboclos. Agora nós vamos olhar no quadro de vida de nós Pataxó hoje, com 15 aldeias no litoral de Santa Cruz Cabralha até o município de Prado e mais uma aldeia em Minas Gerais. Ah, vocês querem que eu diga os nomes das aldeias? Então eu digo: Mata Medonha, Coroa Vermelha, Aldeia Velha, Imbiriba, Barra Velha, Meio da Mata, Boca da Mata, Guaxuma, Trevo do Parque, Aldeia Nova no Monte Pascoal, já consagrada no mundo desde os 500 anos ou antes. Daí vem Aldeia Corumbauzinho, Craveiro, Águas Belas, Caí, também consagrada e conhecida no mundo nos 500 anos. E a Aldeia Pequi, consagrada pelo massacre dos dias 14 e 15 de setembro de 2002. Vamos lembrar também que, segundo informações, só em Barra Velha tem 620 alunos, só os que estudam, fora as crianças que ainda não estudam. Veja, quando eles casarem, que precisa de um espaço para trabalhar, morar, criar, pescar, caçar, tirar material para fazer artesanato, veja a situação de Coroa Vermelha. O índio, para conseguir um pedaço de terreno, tem que comprar de outro e às vezes pode não conseguir. Em Barra Velha eu passei por isso. Boca da Mata, também já vivi essa situação. Até para tirar uma madeira para fazer uma casa e para fazer artesanato tem que ser dentro da área de preservação. Nome que tem que ser mudado para a área de conservação. Então, olhando tudo isso durante esta viagem no tempo, é que aceitei o propósito de lutar pelo meu povo, pelas nossas crianças que não sabem se defender ainda. Digo, sabem defender os seus direitos garantidos na Constituição. Mas uma coisa que eu não digo para todos é que antes de vocês confiarem no meu trabalho e na minha pessoa, eu fui eleito por Deus para este trabalho, para esta luta. Bem, olhando isso, eu sou prova que tenho muito dos nossos parentes que não têm onde morar nas cidades vizinhas, vivendo nos aluguéis, sem espaço para fazer um banheiro, quanto mais para fazer uma horta. Mas a minha luta não é política por poder, por posição, por cargo, por vínculo aos governos. A minha luta é de vocês, por vocês e para vocês. Para mim, nós é para os nossos futuros filhos e netos. Luta pela posse das terras perdidas, pela garantia da demarcação da nossa terra. Uma demarcação inteira, contínua, não por fatias de terra, uma demarcação que acolhe, que abrace a todos os índios, aqueles que perderam as suas posses, como chamavam aos anos 30, aos anos 40 e aos anos 50. Quem pode dizer que o grupo do Pires não é índio? Quem pode dizer que o grupo de Machado não é índio? Como outros índios espalhados por todo o território chamado de Monte Pascoal, como os familiares do finado Tanô, Benedita do finado Názaro, donos do Chaprão, os filhos do finado Maria Cartuchim, irmã do Benedito, os filhos e netos de Pedro Carro, o grupo de Benedito de Amaro, cunhado do Véi Bico, o grupo de Zeca Brito e Pedrim, pai de meio litro, o grupo do velho Emídio, Machado e Cisto. Ou quem diz que o Carrola não é de índio? A Barra do Corumbau, o Chaprão, a Boca do Córrego Grande, Caveira, Craveiro, Área do Genado, Jovenço e Sérgio, a Boca da Barra do Rio Caí, Ribeirão do Caí, Ribeirão do Acrísio, Córrego da Palha, Córrego da Lama, Rio do Sul, lado leste das Barrigas, Rio do Sul, centro-oeste do Zé Brás, Rio do Sul, meio e cabeceira dos Machado, como Bruxatiba, Palmares, ou Córrego das Palmeiras, São Geraldo. Quem são os verdadeiros donos? Quem obteve primeiro a posse da terra, conforme o que diz a Constituição Brasileira, no artigo 231, parágrafo 1, inciso 4. Ou é aquele que comprou a qualquer custo, que grilou tomando com feirinhas,
com troca de cachaça, cavalo velho e até com ofertas de empregos, e a força, a chumbo e a bala, no caso da família dos Coati e outras famílias. Ou com base na lei, quem nasceu, viveu e tem os pais, seus avós, tataravós e tetravós sepultados nestes locais, são donos legítimos ou são invasores? As testemunhas destas coisas ainda estão vivas e são muitas. Em Cumuruxatiba é milhar, em Corumbau é mais de 100, Veleiro, Serra do Gaturama, Palmares, Guarani de Prado, Itamaraju, Alcobaça, Montinho, Itabela, Coroa Vermelha, Rio de Janeiro. Por lá eu tenho parentes e Salvador. E tantos outros lugares têm estes herdeiros. E testemunhas. Essas testemunhas um dia irão falar. Elas estão caladas porque os dragões estão falando mais alto. Só que um dia os dragões vão calar suas vozes. Eles não vão gritar o tempo todo. Eu estou certo de que eu estou certo. O meu povo precisa de alguém de muita coragem, humildade e inteligência para lutar. Não para medir forças, mas para defender os nossos legítimos direitos pela nossa terra. Não só pelos 1.180 mil hectares, mas por 500 mil hectares, de Cumuruxatiba ao Rio dos Frades, onde está Juacema, querida. Afinal, é muita coisa para falar para vocês, só no livro escrito para dizer tudo, talvez. Mas quero dizer ainda que a prova da minha luta é da minha lealdade por vocês. Vocês vão sentir e ver. Quando vocês tiverem espaço maior para criar gado, animais, porcos, peru, patos, gansos, galinhas e etc. Quando comprarem mais carro, casas construídas e mobiliadas, com dinheiro no bolso e no banco, não que aí muitos não vão lembrar de mim. Isso é um meu sonho. Uma coisa é como diz a lei. Em outras palavras, o meu lugar, o meu habitat, só vou deixar para os meus netos e filhos e netos e a minha futura geração. Então, aqui está o nome dele, bem apagado, já comido pelas traças, né? Quero agradecer e até a próxima.